Queridos, o título dessa mensagem é O Amor que Abre Mão pelo Bem do Outro. Nós estamos prosseguindo com uma série de exposições bíblicas chamada Unidade na Diversidade, a partir do livro de 1 Coríntios, e hoje nós estamos adentrando no episódio de número 8. E se você perdeu algum episódio, ou quem sabe você está nos visitando, fique curioso, perdeu todos os outros episódios, você encontra todos eles no Spotify ou no YouTube da PIB Central. Eu quero te convidar a ler comigo 1 Coríntios 8, do 1 ao 13, lembrando também da importância de você estar lendo essa carta na sua casa ao longo da semana, porque assim os efeitos na sua vida serão muito maiores para a glória do nosso Deus. 1 Coríntios 8, do 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém. Bom, queridos, como vocês puderam observar na leitura desse texto, esse conteúdo ele não se trata de um assunto primário como a salvação, e sim de um assunto secundário. Mas nós precisamos entender que até mesmo um assunto secundário, quando isso abala um irmão ou um grupo, precisa ser tratado. Tanto que o apóstolo Paulo ele dedica um tempo importante para tratar sobre esse assunto, que ele está pegando mais no pé daqueles irmãos ali que aparecem no texto sendo chamado de fortes, mas nas entrelinhas desse texto nós podemos perceber que ele também trata com aqueles que ele chama de fracos. E assim, queridos, na igreja de Corinto, o problema não era se o crente pode usar uma roupa provocante ou não. Esse não era o problema. Se pode ir na praia ou não, né? Como já foi no passado. Esse não era o problema. Se os irmãos podem participar de jogos de azar, das bets, jogar no tigrinho. Esse não era o problema lá daquele tempo. No nosso tempo tem um tanto outros de problemas que são polêmicos, mas a partir dessa essência a gente pode inspirar para poder tratar tantas outras coisas. O problema ali era: os crentes podem comer comida, carne que é sacrificada aos ídolos? Bom, falando de carne, para nós não é problema nenhum comer carne. Eu acho até estranho quem não come, né? Então, tem duas coisas que você tem que estranhar: quem não gosta de café e quem não come carne.
né? A gente começa a pegar no pé. Falei, qual que é, rapaz? Então, comer carne hoje em dia não vai morder a sua consciência, mas sim o seu bolso, porque está muito cara a carne, né? Está muito cara. Então, os problemas que afligiam a igreja em Corinto, eles eram diferentes dos nossos problemas, do nosso tempo. Mas os princípios para resolvê-los são os mesmos até hoje. Para os cristãos do nosso tempo, é um tanto que óbvio que os coríntios, eles não podiam ter nenhum intercâmbio com a idolatria. Então, para a gente é um tanto óbvio isso. Mas acontece que o problema dos ídolos na cidade de Corinto não era uma questão tão simples, uma vez que toda a cidade estava infestada de ídolos. A religião oficial daquele povo era a idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas, é uma cidade próxima, diz lá em em Atos dos Apóstolos, nas viagens missionárias, em Atos 17, versículo 16, que o espírito de Paulo ficou revoltado por causa da idolatria dominante ali naquela cidade. Então, está bem próximo ali, é bem próximo uma coisa da outra. Então, esse era o contexto. Corinto era um mar de ídolos. Haviam muitas imagens dos deuses do panteão greco-romano. Para cada casa, pórtico ou departamento público, havia uma divindade e um altar. E como nós já vimos anteriormente, na primeira mensagem, havia um templo maiorzão, que era dedicado a Afrodite, ele ficava na Acrópole, ou no Acrorinto, era o ponto mais alto da cidade, e a partir desse templo, proliferavam tantos outros de ídolos, de templos, para outras entidades ou divindades, como eles consideravam. E assim como era na religião de Israel, as religiões pagãs, elas também adotavam um sistema de sacrifícios de animais. E como que funcionava o sistema de sacrifício de animais? Funcionava assim. Uma parte ficava com o ofertante. Então, aquele que vai lá para poder oferecer, uma parte era dele. Uma parte ficava com o sacerdote. E outra parte era queimada diante do altar. Aquilo que ficava com o ofertante, ele poderia comer ali no templo com seus parentes e amigos. Então, o próprio texto dá a entender que isso acontecia, né? Uma vez que era uma parte integrante da etiqueta formal da cidade. Mas tem aqueles que comem menos, também era possível você pegar lá aquela carne ou parte dela e levar para casa para poder comer com a família ou com os amigos. E inseridos na sociedade, as pessoas poderiam ser convidadas para poder ir numa casa comer uma dessas carnes, você está entendendo? A pessoa levou a carne para casa, e aí ele vai convidar lá, ô fulano de tal. Sabe como acontece hoje em dia? Inclusive eu estou sentindo falta desses convites aí. Estou queimando uma carninha aqui, você não quer dar uma chegada aqui em casa para a gente poder fazer um churrasquinho desse? E aí, da onde que está vindo tal carne? Mas sobre isso, o apóstolo Paulo, sobre esse convite nas casas, ele vai trabalhar isso melhor no capítulo 10 e a gente vai ver isso adiante. Já no caso dos sacerdotes, lembra que eu falei para vocês que eles recebiam uma parte de cada sacrifício? Então ele recebia uma de um, de outro, de outro, de outro. Que quantidade de carne, né? Então o que eles faziam? Eles separavam uma parte para poder comer aquilo, para levar para casa, para a família, e a outra parte eles vendiam, eles negociavam com os açougues ou mercados da época. E aí a gente tem que lembrar que a carne que se oferecia em sacrifício era uma carne da melhor qualidade. Então, essas carnes elas eram negociadas e dizem estudiosos que você podia comprar essa carne melhor num precinho mais em conta. Né? Então você vai lá, você pode comprar lá um acém ou uma picanha pelo mesmo preço. O que você compra? Então eles podiam fazer isso lá. Só que acontece que, imagina no meio dessa mistura, e a gente sabe como que é comerciante, né? Não todos, não podemos generalizar, né? Mas daqui a pouco, todas as carnes
Todas as carnes, não, essa carne não é do sacrifício não, fica mais cara. Então você não sabia no açougue, no mercado, que carne que você estava comprando. Ele, não, a carne sacrificada é aquela ali. Será que era mesmo? Não é possível saber. E assim, para aqueles que se dirigiam aos açougues e os mercados da época, a chance era muito grande de estar comprando uma carne de algum animal que foi sacrificado a um desses ídolos, em algum dos templos da cidade. E por isso que esse assunto mexeu de uma maneira muito grande, assim, com os cidadãos lá de Corinto. Porque, além dos irmãos verem outros, que eles chamavam de irmãos, participando desse churrasco da carne, vocês entendem? O churrasco da carne, porque lembra o que acontecia nesses templos também? Acontecia, a gente já falou sobre isso, um tipo de orgia ali também depois, né? Então, o churrasco da carne, literalmente. Mas eles poderiam comprar essa carne também nos açougues, nos mercados da época. E assim surgia essa dúvida na mente deles. Podemos comer carne que os pagãos oferecem aos ídolos? É pecado fazer isso? A pergunta deles era, comer carne sacrificada a uns ídolos é a mesma coisa que adorar um ídolo? E a resposta de Paulo para essas questões lança luz sobre o assunto da liberdade cristã. É sobre isso que nós vamos refletir hoje. A liberdade cristã. Paulo diz que comer carne era um assunto amoral. Amoral. Não era virtuoso nem pecaminoso. Mas espera, vamos entender melhor isso. No seio da igreja haviam dois grupos. Aqueles que julgavam ter conhecimento, mais maduros, propensos à liberdade, e eles mesmos já se consideravam os fortes. Eles mesmos. E aqueles que eram os fracos, o apóstolo Paulo vai falar aqui. Quem eram esses? Os recém-convertidos, que poderiam se escandalizar com a liberdade que os fortes desfrutavam. Ou até mesmo alguém que parou no tempo. Que a gente tem que lembrar que lá no capítulo 3 ele vai falar daqueles que ainda estão no leitinho. Ou seja, já deveria ter avançado, mas parou no tempo. Segundo comentaristas, esses que eram considerados fracos, eles tiraram até a carne do cardápio. E eles se viraram vegetarianos. Olha aí, gente, de onde que vem esse negócio, hein? Amados, nós nunca conseguiremos, e nem é o propósito do Senhor, de uniformizarmos o ajuntamento. Esse não é o propósito de Deus. No nosso meio é possível que haja pessoas que, presas à cultura, não faça ou não participe de algo. Eu não faço, eu não participo disso. Por quê? Porque a consciência dele, talvez por algum apego, alguma coisa que aprendeu no passado, condena ele. E o que nós não podemos fazer é como os cidadãos lá de Corinto fizeram, os irmãos da igreja, onde os fracos olhavam para os fortes e chamavam eles de libertinos. Falavam, os libertinos, pecadores. E os fortes olhavam para os fracos e zombavam da sua fraca consciência. Falavam lá os imaturos, nenenzinhos. Isso nós não podemos fazer, porque isso estava gerando mais uma divisão naquela igreja. E a gente tem que entender que isso gera divisão até os nossos dias. A gente vê essas esferas, situações semelhantes acontecendo no tempo presente. Um julgando o outro, outro julgando o outro. Naquela igreja que o povo vive assim. Aqui não, aqui. Aí o outro vai falar, ali é a porta larga. Aqui que é a porta estreita. Então até hoje a gente vê coisas desse tipo. E nós não podemos fazer isso. Hoje nós não discutimos sobre o cardápio de templos pagãos. Mas nós convivemos semanalmente com o mesmo desafio. Nossa igreja, ela reúne pessoas diferentes, idades diferentes, culturas diferentes, criações diferentes, níveis de maturidade diferentes. Como conviver com o outro sem ser pedra de tropeço, sem escandalizá-lo? Para uma melhor compreensão, eu dividi isso em 3 pontos. O primeiro ponto eu chamo de o conhecimento infla, mas o amor edifica, baseado nos versículos 1 a 3. O apóstolo Paulo ele inicia o capítulo dizendo no que se refere. E o que a gente tem que entender é que ele estava respondendo uma carta
que enviaram para ele anteriormente. Então ele vai lá, no que se refere a comidas sacrificadas, então ele está trazendo uma resposta, uma carta que os coríntios mandaram para ele, porque como eu já disse na primeira mensagem, ele estava longe dali, ele estava em outra cidade, e a comunicação naquele tempo era tudo por cartas. Amados, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica, que o apóstolo Paulo ele escreve aqui. Os cristãos de Corinto, eles orgulhavam-se da sua bagagem teológica e intelectual. Eles usavam o conhecimento como um selo de superioridade. Amados, e como é comum nos depararmos com pessoas assim nos nossos dias, que possuem conhecimento, sabem tudo de teologia, mas usam com soberba para desfazer dos outros. Isso é muito triste. É o problema que nós estamos nos deparando aqui. Então tem muita gente, tem muitos vídeos na internet que eu não gosto nem de ver, que é um querendo atacar o outro, um acusando o outro, um fazendo um videozinho para poder ter engajamento, e aí está lá descendo a lenha no outro cidadão. Queridos, debates, sabe, expondo a igreja de Jesus Cristo à vergonha, que a gente tem que entender que quem faz barulho é lata vazia. Lata vazia que faz barulho. E Paulo, ele confronta essa atitude usando o verbo grego physio. Physio. Esse verbo, ele significa inflar, soprar. É como encher um balão de ar. Isso é o orgulho. O conhecimento sem amor produz orgulho oco. O balão ele faz volume, parece impressionante. A gente viu aqui, né? Vocês encheram rapidinho alguns, não foi? Na hora do batismo. Mas ele está cheio de nada. Porque quando estoura ele, se ele tem uma pressão, você vê o que saiu lá de dentro? A gente não vê. Não é que todo o conhecimento produz orgulho. Não vai falar assim, então não posso estudar, não posso ir para a faculdade, não posso ler. A letra mata, né? Então, distorcendo o texto bíblico, né? Então, a gente tem que viver só pelo Espírito. Vamos só orar. Porque o que a gente tem que saber, o Espírito vai revelar para a gente. Não, querido. Não é nada disso, não. Se você pensa assim, isso é maligno. Um pensamento totalmente deturpado da fé cristã. Mas, o conhecimento sem amor, ele produz orgulho. Em contraste, o apóstolo ele apresenta a palavra ágape, que ela significa amor sacrificial, combinado com o verbo grego oikodomeo, que significa edificar. E esse, queridos, é um termo para construção civil. Ele funciona como você pegar tijolinho por tijolinho para poder construir algo e ter ali um firme alicerce, algo forte, algo que vai resistir. Então, enquanto o conhecimento ele infla o eu, o amor ele edifica, ele constrói o nós. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Conhecimento, a gente estufa o peitão e a gente vai ficar cheio de si. E o conhecimento com o amor, ele edifica, ele constrói o nós. Nós não somos igreja sozinho. Jesus não vai voltar para me buscar, ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Então o amor edifica. O conhecimento ele pode fazer uma pessoa parecer grande, mas somente o amor pode fazê-la crescer rumo à plena estatura. O John Piper, num livro cuja tradução desse livro é Desejando Deus, Meditações de um Hedonista Cristão, ele disse o seguinte: o conhecimento sem amor não nos torna semelhantes a Deus, ele nos torna semelhantes ao diabo. E isso é muito sério. Todos nós já estivemos numa discussão. Tem alguns que gostam até. Nossa, onde que eu gosto de estar? Eu gosto de estar onde o circo está pegando fogo, no meio da discussão. Né? Então todos nós já estivemos no meio de uma discussão. Seja na mesa de jantar com a família, em um grupo de mensagens, em uma reunião do trabalho, onde nós sabíamos que estávamos 100% cobertos de razão. Né? Normalmente a gente sempre está assim, 100% coberto de razão. O conhecimento, ele nos dava
o direito de esmagar o argumento do outro. Mas quando nós escolhemos vencer a discussão a qualquer custo, humilhando ou silenciando a outra pessoa, nós inflamos o ego e destruímos o relacionamento. Tem muita gente que não conversa e não gosta de estar perto de alguns por conta disso. Porque ele não está querendo agregar, o negócio dele é mostrar que ele está certo o tempo todo. Então, vai destruindo os relacionamentos o tempo todo. O Francis Schaeffer, no livro A Marca do Cristão, ele disse: o amor é a marca final que valida a ortodoxia bíblica. Sem ele, nosso conhecimento correto é um barulho que afasta o mundo. E essa é a questão. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, complementando esse assunto: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Ou seja, queridos, não importa o que uma pessoa pensa que sabe, ela ainda não sabe o que deve, ela é incompleta, uma vez que o conhecimento ele não se esgota. E assim sendo, não cabe orgulho. Porque quem de nós que sabe mais do que Deus para poder ser tão orgulhoso? Porque a gente está falando de um assunto, muitas vezes, teologia, Bíblia, que nem a nossa, é de Deus. Então, se Deus, que é o detentor de todo o conhecimento, que tem toda a sabedoria infinita do mundo, ele é humilde, a gente vê isso na pessoa de Jesus, quem somos nós para ser orgulhosos? Então é necessário uma postura humilde. Você não deve ficar soberbo por aquilo que você sabe, mas pelo contrário, você deve ser muito humilde por aquilo que você ainda não sabe. O que você sabe é apenas um grão diante daquilo que você ainda não sabe. E Paulo diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então ele passa aqui desse conhecimento dos homens para o conhecimento que Deus tem dos homens. Ou seja, a coisa que realmente importa não é que nós conhecemos a Deus, mas é que Ele nos conhece. O que adianta você chegar e falar assim: não, eu conheço aquele fulano, e o fulano não sabe nem o seu nome? Você vai passar feio. Então não é isso. Eu conheço, a gente conhece tanta gente por conta das redes sociais, e às vezes a gente segue algumas pessoas e participa tanto da vida das pessoas que parece que a gente é íntimo deles. Eu conheço ele, eu conheço. Não, pode falar tudo dele que eu sei. Será que o contrário é verdadeiro? É isso aqui que o apóstolo Paulo está tratando. Se chegar lá nele, vai falar: você conhece o André? Eu não. Queridos, o que importa não é o conhecimento que temos, mas é ser conhecido por Deus. O conhecimento por conhecimento não é sinal de maturidade. Uma vez que nós nos deparamos com esse desequilíbrio nos coríntios e em nós também, quando nós falhamos no conhecimento. Mas se queremos de fato ser cristãos maduros, devemos transbordar amor, sermos humildes e não orgulhosos, arrogantes. O D.A. Carson, no livro Evangelho no Centro, ele disse: a teologia correta, sem o amor correto, é apenas uma forma altamente sofisticada de idolatria ao próprio ego. O saber sem o viver, dosado com a falta de empatia, é no fundo apenas amor ao próprio ego. O amor, antes que o saber, ele deve constituir a consideração determinante do cristão. O cristão, ele deve buscar sim o conhecimento. Mas para quê? Para servir melhor. Para servir a Deus melhor. Para servir o meu próximo melhor. E tudo isso deve ser para a glória de Deus. E não para a glória do eu. E quanto mais conhecemos a Deus, é impossível não nos quebrantarmos diante de tão grande amor, esse que é muito gracioso. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais precisamos reconhecer a nossa miséria. Queridos, graças a Deus que eu não sou quem eu era. Mas está muito longe ainda de eu ser perfeito. Eu preciso ter um olhar autêntico para a minha vida.
e reconhecer esse amor tão grande de Deus que me amou, que se entregou por mim. Então, diante dessa verdade, não tem espaço para o orgulho. O John MacArthur, ele disse: o amor constrói pontes onde o conhecimento orgulhoso ergue apenas muros. Amados, estar doutrinariamente ou logicamente correto nunca é desculpa para ser arrogantemente insensível. A verdadeira maturidade espiritual, ela não é medida pela quantidade de conhecimento que acumulamos, ou pela liberdade que exibimos, mas sim por ser conhecido de Deus, por amá-lo e ser conhecido dele. Você tem essa consciência? É assim que você se porta na vida? Olhemos para a nossa própria vida, para as pessoas que nos cercam, para os nossos relacionamentos interpessoais, e então respondamos para nós mesmos em verdade: nós temos ajuntado pessoas ou espalhado? Nós somos pessoas que integram ou arrogantes que ninguém suporta estar por perto? Nós precisamos fazer uma leitura correta de nós mesmos para nos balizarmos na vida. O segundo ponto, a liberdade que se torna tropeço, versículos 4 a 9. E queridos, uma das primeiras coisas que ensinava um pequeno judeu era a Shema. Era a primeira coisa que ensinava para um pequeno judeu. A Shema é, Deuteronômio 6,4. Ouve, ou dependendo da versão vai dizer: ouça, ó Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. E Paulo, ele concorda aqui com aqueles que se consideravam fortes, que eles chegam lá e Paulo fala assim: então, todos nós temos conhecimento. Paulo dá uma abaixada, abaixa a bola aí. Todos nós temos conhecimento. E Paulo concordava com eles, naquilo que eles estavam falando, os fortes. Que os deuses nada são. A teologia deles estava certa. Mas o problema é que esses cristãos, eles não estavam associando corretamente essa teologia com a atitude certa. Não estavam regendo essa teologia pelo amor. Os cristãos, eles são monoteístas, unicistas, há um só Deus. O cristão vive por Deus e para Deus. Contudo, havia ainda cristãos que temiam sofrer influências de pseudo-divindades. E então o apóstolo está ensinando que deve haver respeito com esses que ainda têm esse medo. Que nós não podemos ferir uns aos outros, extravasando a nossa liberdade e a nossa consciência. E queridos, ainda hoje, e talvez até nos nossos dias, no nosso meio, aqui nessa comunidade de fé reunida aqui hoje, pode haver pessoas presas com algumas construções teológicas e culturais, e nós precisamos de cuidado. Há, por exemplo, aqueles, e se você é assim, entenda bem, calma, não é uma crítica a você não, tá? Fica bem tranquilo. E também não é para você ficar falando: fulano é assim. Há, por exemplo, aqueles que não contam nada para ninguém. Por quê? Porque ele tem medo de dar errado. Não falo nada para ninguém. Eu tenho medo de dar errado. Como se forças sobrenaturais fossem travar uma batalha contra. E tem aqueles que têm essa consciência, esse coração. E não tem nada de errado com isso não, a gente precisa respeitar. Há aqueles que morrem de medo de outra religião com as suas práticas. E por mais que a minha ou a sua consciência possa discordar completamente disso, nós precisamos lembrar que nós somos chamados para unir e não para separar. Então, não ridicularize o irmão, mas ame-o, respeite-o. Pode ser que você também tem as suas pedrinhas no sapato, o seu jeito de viver a fé. Pode ser que você ainda precisa ter essa libertação de algumas coisas na sua consciência. Então respeite quando você se deparar com coisas diferentes. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. No versículo 9, o apóstolo estabelece um limite claro para as nossas escolhas, dizendo: mas tenham cuidado
para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. E assim, nós podemos afirmar que a maturidade ou liberdade que não respeita o outro, joga contra o propósito de unidade do reino de Deus. Joga contra. Se você é um desses que fica ridicularizando, tirando sarro, e às vezes até para a pessoa ainda mesmo, entenda, você está jogando contra o propósito de unidade no reino dos céus. A palavra grega traduzida como liberdade ou direito é exousia no grego. E ela significa autoridade legítima, direito legal. E aqueles cristãos, eles tinham o direito legítimo de comer, porque não era pecado em si comer carne. A gente não pode pegar disso e dizer, ali proibiu comer carne, então nunca mais a gente pode comer carne. Então não era pecado comer carne. No entanto, o apóstolo Paulo, ele adverte que a exousia, o direito deles, poderia se transformar em uma proskoma, é a palavra no grego. No mundo antigo, uma proskoma era uma pedra saliente que ela, numa rua escura, mal pavimentada, ela podia servir de uma pedra de tropeço. E aí alguém que vinha caminhando distraído, com passos firmes, poderia tropeçar naquela pedra e quebrar um membro, machucar feio. Como essa semana mesmo a gente visitou uma irmã que aconteceu isso, numa calçada irregular, ela estava indo para o trabalho, ela tropeçou, ela quebrou e já passou por 2 cirurgias, uma coisinha besta. Esse é o proskoma, era uma pedra saliente que podia servir de tropeço para alguém. Queridos, o seu direito pode ser uma pedra onde o outro vai quebrar a fé. Está entendendo? Você tem direito. Você tem liberdade, mas o seu direito, a sua liberdade, ela pode ser uma pedra onde outro pode tropeçar e quebrar a fé. O Leon Morris, no comentário bíblico dele, ele disse: os feitos dos fortes não devem ser tais que causem estorvo ao progresso dos fracos. O que está certo para um homem pode estar errado para o outro. Ninguém deve querer impor os seus padrões do certo e do errado a outros, cuja consciência reage diferentemente. Pense em um adulto experiente, está andando de bicicleta e ele gosta de correr com a bicicleta. Talvez alguns aqui são assim, gostam muito de andar de bicicleta e só gostam de correr. Aí você vai correr numa praça pública. Então tem alguma proibição de correr com a bicicleta numa praça pública? Não tem uma proibição. Não tem uma lei que vai dizer, anda de bicicleta aqui, mas não pode correr. Não tem essa lei. Só que aí imagine que tem um monte de crianças ali, que estão dando os primeiros passos, alguns idosos que estão lá andando com o andadorzinho, com a bengalinha. Vai ser legal esse camarada estar correndo de bicicleta ali naquela pracinha? Nessa praça pública? Não vai ser legal. Então ele vai ter que reduzir a sua velocidade, não porque andar rápido virou crime, mas porque a segurança dos menores importa mais do que a pressa dele e a vontade dele. Essa é a questão que o apóstolo Paulo está tratando aqui. A nossa liberdade cristã nunca foi um fim em si mesma. Ela existe para nos libertar para servir. E não para fazermos o que queremos sem olhar para os lados. Não. Talvez você tenha até que pegar na mão de alguém que tem ainda consciência sensível para poder estar explicando para ele, mostrando para ele. Mas não é para você brigar com ele. Não é isso. Ou seja, queridos, o ato de comer separado do irmão de consciência fraca não era um problema algum. Mas a partir do momento que tem um irmão de consciência fraca envolvido na questão, aí mudam as coisas. E assim a gente adentra ao terceiro e último ponto. Ferir a consciência do irmão é pecar contra Cristo. Paulo ele descreve o perigo do mau exemplo no versículo 10. O irmão mais forte senta para se comer no templo.
templo lá do altar dedicado aos ídolos. O irmão Astenes, a palavra do grego, que significa fraco, vulnerável, sem força, ele vai lá e começa a observar aquele irmão que tem uma liberdade, que ele é forte, que isso não condena ele, mas ele está observando o irmão que está lá comendo, lá no templo, participando lá da festa da carne, e ele começa a observar. O perigo é ele querer imitá-lo, sem ter a mesma estrutura interna. E aí aquilo que pode ser normal por irmão de consciência forte, pode ser uma pedra de tropeço tão grande que aquele irmão que fez aquilo, ele se sinta tão culpado que ele nunca mais viva a fé cristã. Eu conheci um senhor que já faleceu, perto da casa dos meus pais, que ele foi brincar com algumas pessoas, uns amigos, quando mais jovem, ele era pastor, um pastor de uma outra denominação, e aí eles fizeram uma apostinha. E aí ele cedeu para a aposta, e nessa aposta, ele bebeu um copão, porque ele perdeu de pinga. Ele se sentiu tão culpado que ele morreu assim, como um morador de rua. Ele nunca mais voltou para a igreja. Está entendendo como isso é sério? Porque ele fala que ele envergonhou o nome do Senhor, ele se sentia culpado e com isso ele nunca mais pisou numa igreja. Ele virou um motivo de chacota, que todo mundo passava, zoava ele tentava correr atrás. Então a minha infância toda eu lembro daquele senhor, que ele viveu a vida assim até o último dia dele por conta de uma brincadeira dessas aí. Então a gente tem que entender como isso é sério. Nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo disse em outro texto, nós precisamos fugir da aparência do mal. É o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22. Queridos, tem alguns lugares que não nos cabem. Tem alguns lugares que não foi feito para você, não. Alguns podem dizer, minha consciência não me acusa de nada. Mas pelo princípio empregado aqui por Paulo, a nossa liberdade pode ser pedra de tropeço para um irmão fraco pelo qual Cristo morreu. É o que ele está ensinando aqui. E assim sendo, o exercício da minha liberdade pode sim ser pecaminoso. É o que ele está ensinando. Não, minha consciência não tem errado, isso não faz mal nenhum, minha consciência não me acusa, mas se o outro vê e por conta disso você escandalizar o outro, virou pecado. Tem coisa que não precisa postar não, amado. Tem coisa que não precisa postar. Tem pessoa hoje em dia que não consegue dar um passo sem postar o que está fazendo. Aí o perigo do tempo moderno, ele se agrava ainda mais, porque tem algumas coisas que o irmão ele não ia ver. Mas aí o bonitão foi lá e postou. Aí ele vê, aí ele se escandaliza. Então tem coisa da sua liberdade que fica só para você. Guarda só para você. Não faz isso para poder servir de pedra de tropeço para o outro. Você pode estar matando a fé do outro. E você vai ser cobrado disso depois. O veredito de Paulo no versículo 12 é cirúrgico. Porque ele vai dizer, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se alguém pisar no seu dedinho do pé, a sua cabeça não vai ignorar dizendo, foi lá embaixo mesmo? Não, você pode ter certeza, você sabe disso. Que até a sua boca, a sua cabeça, vai doer até o último fio do seu cabelo. O corpo todo sente, por mais que for lá no dedinho do pé, vai sentir imediatamente. Queridos, Jesus Cristo, nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça desse corpo. Jesus Cristo sente na pele, quando nós usamos a nossa força para atropelar a fragilidade alheia. Se você está ferindo um menorzinho no corpo de Cristo, alguém que você olha lá e tem a consciência fraca, Jesus Cristo está sentindo isso. Entenda que em qualquer ambiente, seja no lar, no trabalho, nos bancos da igreja, normalmente é assim. Os mais fortes, os mais articulados, aqueles que têm mais autoridade, tendem a ditar o ritmo do ambiente. Porém, quando nós usamos a nossa posição, a nossa estabilidade emocional, ou nossa maturidade para ironizar,
as dúvidas, os medos, os traumas, ou o tempo do aprendizado ainda daquele que é frágil, nós estamos agindo contra o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A força que Deus nos dá não serve para esmagarmos os vulneráveis, mas para carregar o fardo junto com eles. É para isso. E a resolução radical de Paulo é: se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne. É o que ele diz no versículo 13. Paulo não propõe um jejum de uma semana. Fala, não, escandalizou, nossa, eu vou até parar de comer carne essa semana. Não é isso que ele está falando. Nossa, eu vou dar até um tempinho, né? Então deixa eu... O mundo é pequeno, querido. O mundo é pequeno. Você vai lá na outra cidade, eu já fui até em outro estado, daqui a pouco você encontra, querido, você está por aqui. O mundo é pequeno, você sabe disso. O que Paulo apresenta aqui é uma decisão vitalícia para o bem do outro. Ele prefere reescrever a sua própria rotina pelo resto dos seus dias a ver uma única pessoa tropeçar por sua causa. É isso que ele faz. O mais importante não são os meus ou os seus direitos, não é a minha ou a sua comodidade, mas é o bem da irmandade. É o que Paulo está nos ensinando. Nós precisamos agir para o bem de uns dos outros, para o bem da comunidade cristã. Nós precisamos agir com consideração e amor cristão. O John Stott, no livro Cristão e uma Sociedade Não Cristã, ele disse: a marca da verdadeira maturidade cristã não é a posse do conhecimento, mas a disposição de limitar a própria liberdade por causa do amor. Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito. Ele possuía toda a exousia, todo direito, glória, majestade, autoridade do universo. Ele tinha o direito de ser servido, mas o que nós aprendemos lá no hino de Cristo em Filipenses é que ele esvaziou a si mesmo. Ele abriu mão da sua glória e foi em obediência até o fim para o nosso resgate, para que na nossa fraqueza fôssemos resgatados e edificados. A unidade da nossa igreja e das nossas famílias não depende de pensarmos exatamente igual em todas as coisas cotidianas, mas de termos a generosidade de proteger uns aos outros. Do que você tem o direito legítimo de fazer, falar ou postar, mas que você precisa abrir mão, a partir de hoje, para preservar a paz e a fé de alguém da sua casa ou até da comunidade cristã. Porque enquanto eu estou falando aqui, é impossível que o Senhor não está falando no seu íntimo. Do que será que você tem que abrir mão? Para o bem de alguém? Da sua casa ou da comunidade cristã? Nas suas conversas diárias, você tem preferido ganhar argumentos ou ganhar o coração das pessoas? Ajuntar ou espalhar? Queridos, entenda que às vezes é melhor você ter paz do que ter razão. Você tem levado em consideração os seus irmãos nas suas ações? Que Deus nos ajude a vivermos o amor que abre mão pelo bem do outro, para o bem da unidade cristã. Amém?